O que será que uma lenda das artes marciais e um dos conceitos mais profundos da psicologia podem ter em comum? Pois é, hoje vamos explorar como a jornada de Bruce Lee pode servir como um verdadeiro mapa para a gente encontrar o nosso eu mais autêntico. Vamos pensar o seguinte: e se o Bruce Lee não fosse apenas um lutador, mas sim um exemplo perfeito daquilo que o psicólogo Carl Jung chamou de individuação? Essa ideia, pode mudar completamente a forma como a gente enxerga a história dele e a nossa própria jornada. Vamos descobrir como? Tá, mas para começar, o que exatamente é essa tal de individuação? Basicamente, é a jornada para se tornar quem se é de verdade. E a vida do Bruce Lee, como a gente vai ver, nos dá um guia prático e fascinante para entender esse conceito. De um jeito bem simples, individuação é o processo psicológico de se tornar quem você é, de forma autêntica, sabe? É se diferenciar das expectativas dos outros, da sociedade e daquela persona pública, aquela máscara que, vamos ser sinceros, todo mundo usa um pouco. E aqui tem um ponto que é fundamental. O objetivo dessa jornada não é a perfeição, não é se tornar uma versão de si sem nenhuma falha. O lance aqui é a autenticidade. Ou seja, abraçar a própria totalidade com todas as luzes e sombras que vêm no pacote. E como é que isso funciona na prática? Bom, o processo pode ser dividido em algumas etapas. Primeiro, é preciso abandonar as máscaras sociais. Segundo, integrar as próprias forças e também as fraquezas. E por fim, construir uma identidade própria, baseada nessa integração toda. A jornada do Bruce Lee começa exatamente aí, com ele desafiando de frente todos os rótulos que o mundo tentava impor a ele. Pensa bem, ele vivia num constante entre mundos. Lá em Hong Kong, ele era visto como ocidentalizado demais. Quando ia para os Estados Unidos, era o estrangeiro. E no universo das artes marciais, ele era o revolucionário que desafiava as tradições. Ele simplesmente não cabia em nenhuma caixa. E a resposta dele para toda essa pressão foi uma filosofia poderosíssima. Absorva o que é útil, descarte o resto. Ele não quis aceitar um sistema pronto. Em vez disso, ele pegou o melhor de vários estilos, jogou fora o que não servia e assim deu vida à sua própria arte, o Jeet Kune Do. E essa atitude é a individuação em sua forma mais pura. Não se trata de copiar, mas de integrar diferentes influências para se transformar em algo único, algo que é só seu. O próximo passo na jornada é talvez o mais difícil de todos: encarar a própria sombra. Jung acreditava que todos nós temos um lado sombrio, e claro, Bruce Lee não era nenhuma exceção. A sombra, segundo Jung, são aquelas partes da nossa personalidade que a gente tenta esconder ou negar, sabe? Nossos medos, nossos impulsos, nossas inseguranças, basicamente tudo aquilo que não se encaixa na imagem ideal que a gente quer projetar para o mundo. E a sombra do Bruce Lee era bem intensa. Ele era famoso por ter um temperamento explosivo, uma frustração quase palpável com suas limitações físicas e uma obsessão implacável por evoluir, que o levava ao limite, todos os dias. Mas aqui está o pulo do gato. Em vez de reprimir essa intensidade toda, ele a canalizou. Ele não tentou eliminar a sombra, pelo contrário, ele usou a energia da raiva e da frustração como combustível para uma disciplina de ferro, transformando tudo isso em crescimento. E quando se consegue integrar essa sombra, o que surge é uma identidade autêntica, poderosa. Essa é a fase final do processo, a manifestação do verdadeiro eu. Bruce Lee chegou a escrever metas muito claras para si, como esta: serei a maior estrela oriental dos Estados Unidos. Olhando de fora, isso pode até parecer ego, mas no contexto da individuação, isso é uma declaração de identidade. É uma visão clara do seu eu autêntico. É exatamente isso que acontece quando a individuação é alcançada. As ações passam a se alinhar com a essência mais profunda da pessoa. O caminho trilhado na vida se torna um reflexo de quem se é de verdade. E talvez o mais libertador de tudo, a gente para de viver para atender às expectativas dos outros. E aqui está a grande consequência dessa jornada. O Bruce Lee não desperdiçou energia tentando ser aceito pelos sistemas que já existiam. Ele se concentrou tanto em ser ele mesmo, mas tanto, que ele se tornou impossível de ser ignorado. Então, o que a gente pode tirar disso tudo? Qual é o verdadeiro legado dessa jornada? É entender que a individuação não é só uma teoria bonita, mas sim uma prática diária. O exemplo de Bruce Lee nos mostra que o caminho para uma vida autêntica começa quando a gente ousa parar de copiar os outros. Quando aceitamos tanto as nossas forças quanto as nossas falhas, e quando temos a coragem de construir um caminho próprio, único e verdadeiro.
E isso nos deixa com um pensamento final. Talvez o maior legado de Bruce Lee não seja um soco ou uma técnica de luta, mas sim a demonstração viva da coragem de ser total e completamente ele mesmo. E essa é uma lição que vai muito, mas muito além das artes marciais.